nova manhã. Entrevista do dia. O Antônio Luceni é artista visual e arte educador, professor de artes do Instituto Federal de São Paulo e doutorando em artes pelo Instituto de Artes da Unesp. Também já foi diretor de cultura de Araçatuba e é membro da Academia Araçatubense de Letras. Hoje o Antônio Luceni nos atende por videochamada e vai falar sobre as ilustrações e o livro infantil. Bom dia, Luceni, tudo bem? Bom dia, Marcelo, vocês me ouvem? Sim, muito bem. Porque eu estou com dificuldade de ouvi-los. Bom, pela primeira vez distante, né, fazendo a entrevista online, então vamos ver se ocorre tudo bem. Vamos torcer para que ocorra tudo bem. Vai sim, vamos lá. Bom, eu separei para a gente discutir hoje a presença de ilustrações, né, a importância das ilustrações nos livros infantis, né? Dia 18 de abril, vocês sabem, a gente comemora o Dia Nacional do Livro Infantil, data esta que marca o nascimento de um dos escritores mais importantes da literatura infantil brasileira, que é o Monteiro Lobato. Então, eu pensei no mês em que nós comemoramos o Dia do Livro Infantil e também nós temos, no mês de abril, a comemoração internacional do livro, né? Pensar um pouco essa coisa da ilustração junto ao texto literário infantil. Porque, se a gente for pensar em termos de formação de leitor, é nessa fase, né, na primeira infância, na segunda infância, em que a gente lança pelo menos as bases da formação desse leitor. E como ainda essa primeira infância, né, a gente está falando aí de crianças de 0 até 4, 5 anos, e depois a segunda infância de 5, 6 anos até 7, 8 anos, ela não está alfabetizada ainda, essa fase não é uma fase em que a criança está alfabetizada, a gente pensa na questão e na importância de vários elementos que corroboram para essa formação desse leitor iniciante, né? Entre as várias contribuições, e aí a gente está falando, por exemplo, da contação de história, a gente está falando sobre o acesso a acervos literários, seja em bibliotecas, em livrarias, em casas e assim por diante, a gente tem um elemento que é bastante agregador e fundamental, na minha opinião, nessa formação de leitor, que é o texto ilustrado, né? As imagens nos livros voltados para a criança. E aí nós temos tanto livros que são compostos simplesmente de imagens, narrativas a partir de imagens, como livros, a depender da faixa etária, em que a imagem ela dialoga com o texto escrito, né? E aí, assim, a gente tem... Eu gosto da ideia de que a gente está falando de arte, né? Nós partimos do princípio que são 2 bons textos, e eu estou chamando, evidentemente, as ilustrações de texto visual também. Quando esses 2 bons textos dialogam, quando esses 2 bons textos estão unidos, aí sim nós um bom livro, né, voltado para as crianças. Por quê? Porque são textos que têm cada qual a sua função. Então, nem o literário substitui as ilustrações, tampouco as ilustrações substituem o texto literário. O bom livro de literatura voltado para crianças, ou para qualquer faixa etária, é justamente aquele texto em que o diálogo entre esses 2 textos acontecem de forma harmônica e complementares, né? Então, um não substitui o outro. Há características do texto literário escrito que são próprios e inerentes somente ao texto literário escrito, assim como em relação ao texto visual, né? Quer dizer, um não substitui o outro. E um não é muleta para o outro. Então, o que nós temos no texto Nações Voltadas para Crianças são exatamente 2 bons textos. É preciso que sejam 2 bons textos. E aí nós temos, assim, felizmente, autores e autoras que no mundo todo dão um show em relação à questão das ilustrações, né? E aí eu vou citar 2 estrangeiros e 3 nacionais. Como estrangeiros, eu queria começar por uma sul-coreana que eu adoro, né? Que tem um trabalho de ilustração de texto voltado para as crianças,
que é primoroso, né? Que é a Suzili. A Suzili, ela tem vários livros, alguns deles só com ilustrações ilustrativas, e é um primor de ilustração. Ela é bem sintética, ela é bem minimalista em relação àquilo que ela produz em termos de ilustração. E eu queria citar dois, especialmente, um chamado A Onda e o outro chamado O Espelho. São dois textos ilustrados muito primorosos do ponto de vista da ilustração para a criança. Os outros, na verdade, são um casal, né? Dois, marido e mulher aí, que trabalham tanto escrevendo quanto ilustrando textos voltados. Começou a travar o Antônio Luceni, ele está em um hotel. Luceni, começou a dar uma travada geral aí na sua conexão. Juvenil. Além da Casa Sonolenta, a gente pode citar também, aí o nome é compridão, tem que ler, O Ratinho, melhorou, né? O Morango Vermelho Maduro e O Grande Urso Esfomeado. É um outro texto também, cujas ilustrações e texto literário são altamente prazerosos e altamente interessantes de se ver. Ilustradores e escritores nacionais, eu queria citar um que também é meu favorito, foi meu professor na Unesp, o Ricardo Azevedo. O Ricardo Azevedo tem um trabalho muito rico em relação tanto ao texto literário quanto às ilustrações. Ele próprio escreve e ilustra a maior parte dos livros dele. É um outro escritor que também tem um trabalho bastante primoroso em relação a esse diálogo entre texto e imagem. Gostei ainda da Ângela Lago. Ângela Lago, recentemente, também é um outro exemplo de escritora que trabalha muito bem a questão do texto literário com as imagens. Também a Ângela Lago, ela tem livros que são dedicados somente à ilustração. E aí eu gostaria de citar, por exemplo, O Cântico dos Cânticos, que é um livro que ela trabalha bastante, prêmio Jabuti, esse livro, somente com ilustrações e que tem uma narrativa bastante interessante. E, por fim, que eu sei que esse tempo é o nosso inimigo da nossa... A gente tem que, uma hora, Marcelo e Lilian, colocar, por fim, esse relacionamento exclusivo que tem entre nós. Eu disse, a ilustradora do meu recente livro, que é O Menino e o Vento, a Cris Tragante, que é minha colega no Instituto Federal de São Paulo. Ela ilustrou esse livro, o primeiro livro que ela ilustra completamente, que também tem idade ímpar, singular. É lógico que a Nova Manhã vai ser, né, o primeiro lugar que eu irei mostrar este livro e essas ilustrações em primeira mão. Já está no forno aí, logo ele sai e a gente compartilha. Portanto, eu queria finalizar essa minha fala dizendo isso, né, da importância de boas ilustrações, do texto imagético na formação de leitores desde o seu início. É por texto imagem, né, do texto imagético, que muitos se aproximam do livro, em que a nossa visão de mundo ela é ampliada, numa sociedade cada vez mais que privilegia e que nos bombardeia de imagem. É muito importante que também nós sejamos alfabetizados imageticamente, né? Hoje em dia se fala não somente a alfabetização das letras, mas a alfabetização dos sentidos como um todo. Portanto, a gente tem que ser alfabetizado visualmente, olfativamente, na boca, em todos os sentidos que nós usamos, nós devemos ser alfabetizados. Perfeito, Luceni. Muito obrigado pela sua participação. Deu algumas pequenas falhadinhas, assim, umas pipocadas no áudio, mas não comprometeu o conteúdo. Deu tudo certo. Das próximas vezes será ainda melhor, né? E o Jonathan está falando aí, ó, use um fonezinho. O fonezinho pode te ajudar, tá bom? Um abraço. Beijo, Luceni. Obrigado a vocês. Beijo e até semana que vem. Até. Tchau.